Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é sempre realizado às sextas-feiras, seguindo a sequência das perguntas do livro. Na semana anterior, o estudo foi realizado pelo nosso irmão Gabriel Mendes, que foi sobre o nada e a vida futura. E hoje, que está na parte quarta das esperanças e consolações. E hoje eu vou seguir o estudo, no segundo capítulo, das penas e gozos futuros, as perguntas 960, 962. Para iniciar nossos estudos, vamos fazer uma harmonização, lendo uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E é a segunda mensagem. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhante processo. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender que o verbo é também profundo, potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se guardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, a Maria Santíssima, Mãe que sempre nos acolhe em todos os momentos de sofrimento, de insegurança, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais da casa de Birajara, a todos os espíritos de luz que sempre acorrem nos momentos que estamos falando no nome de Jesus e estudando os seus ensinamentos. Apesar de passar por momentos bastante difíceis, mantenhamos-nos firmes na fé, na confiança, na esperança, na justiça divina. Agradecemos a possibilidade que a evolução tecnológica nos deu, permitindo que pudéssemos, nesse momento, estarmos reunidos de forma virtual, mas não virtual
no sentido da palavra. Estamos reunidos realmente, porque nesse momento unimos nosso pensamento em prece, irradiando o que mais puro temos dentro de nós, auxiliando com esses bons pensamentos a depuração das nuvens escuras. Peço ao Senhor amparo a todos nós, amparo para que eu possa fazer um estudo de forma clara, objetiva e que atinja a todos os nossas mentes e nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar nosso estudo hoje, agradecendo mais uma vez o amparo que estamos recebendo, né? Que apesar de estarmos distantes, nesse momento sempre nos aproximamos, e vamos seguindo as perguntas de Kardec. Então, ele está aqui, ele vai fazer as perguntas sobre a intuição das penas e gozos futuros. É importante, como o Gabriel já mencionou, que quem desejar aprofundar o estudo, é muito importante o livro que está aqui. Eu tenho essa edição, que é O Céu e o Inferno, onde ele, no capítulo 7, ele aprofunda as penas futuras segundo o Espiritismo, onde ele fala sobre a carne fraca, princípios da doutrina espírita sobre penas futuras e o Código Penal da Vida Futura, onde ele vai esclarecendo esse Código Penal, né? Esse código que é um código, na realidade não é de penas, é de orientação do nosso comportamento para a nossa evolução moral. E é evidente que ele fala em Código Penal porque quando infringimos alguma lei divina, né, sabemos que precisamos primeiro entender que nós infringimos, né, precisamos ter o arrependimento, mas muito mais que isso, precisamos ter a proposta de correção, né? Corrigir isso, né? E a gente sabe que isso muitas vezes é feito por reencarnações, né? É feito nas nossas reencarnações, e a cada momento nós vamos corrigindo, porque consideramos sempre que a Terra, né, esse nosso planeta, é uma escola, é um hospital. Então, nós estamos aqui para recuperar como alunos que não conseguiram atingir seus objetivos nos anos letivos e voltam para reaprender o que deixaram de aprender anteriormente. Então, é essa forma, não é um castigo, é uma reeducação. Então, Kardec começa perguntando aos espíritos o seguinte: de onde se origina a crença que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensa por vindouras? Então, Kardec aqui faz uma constatação, né, que desde o início da humanidade, intrinsecamente, existe já, nós vimos anteriormente, a percepção que existe um ser maior, né? E apesar de cada povo serem politeístas, né? Depois só no judaísmo começa o monoteísmo e vamos caminhando para outras, para o cristianismo, mas sempre existiu essa sensação de um ser superior. E esse ser superior, né, era também, essa sensação era acompanhada do entendimento que o comportamento exercido no momento trazia ou penas ou recompensas. E muitos, como tinham muitas penas, faziam o quê? As oferendas, os holocaustos, achando que isso resolveria o problema, né? Eu fiz minha oferenda, eu fui lá, ofereci um animal, né? Fiz uma dedicação ao holocausto, né? E está tudo resolvido. Quando na realidade a gente vai vendo esse código da vida futura, não é assim, né? Não é assim, né? Você precisa de fato
resgatar o erro que foi cometido anteriormente, principalmente corrigir. Mas essa sensação já vem. E a gente sabe, né? Porque se as leis divinas estão inscritas nas nossas consciências, é evidente que nós temos a noção, em vários momentos, que existe essa justiça. É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Então, Kardec aqui já está trazendo a diferenciação do corpo-matéria e esclarecendo que quem traz esse pressentimento não é esse corpo material da atualidade, é sim o espírito imortal que a ele está ligado à matéria nesse momento. Pois porque sabe bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhes prestarem bastante atenção. Melhores vos tornareis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Então, na realidade, esse pressentimento vem do nosso interior, vem da nossa centelha, da centelha divina, que cada espírito é portador. Né? E na visão de Joana, na visão psicológica, é o self. Então, a cada momento, esse self, de alguma forma, ele manda uma mensagem, né? Então, essa mensagem traz essa certeza. Essa mensagem é essa voz anterior que nos fala. Mas, muitas vezes, nós não a ouvimos. E, apesar dos alertas que elas nos trazem, nós não cumprimos as mensagens que nós recebemos de nos tornarmos melhores e muitas vezes escolhemos os caminhos que vão só nos afastar de Deus e nos afastando das leis de Deus, o sofrimento com certeza vai aumentar. Então, melhores vos tornareis se nisso pensasse muito e muitas vezes. Então, nós vamos voltar com essa informação à pergunta clássica 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Porque ali ele fala anteriormente que vem de dentro de nós. Mas na pergunta 459, Kardec já tinha perguntado se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a gente sabe que nós temos, vamos falar um pouquinho à frente, a intuição e a inspiração. A intuição é essa voz que surge de dentro de nós, nos alertando, nos chamando a atenção, corrigindo as nossas rotas. E a intuição e a inspiração. E a inspiração geralmente é trazida por espíritos amigos ou não, né? A inspiração ao bem, com certeza, são nossos amigos de luz que nos acompanham, que zelam por nós, né? Os nossos mentores, o nosso anjo do guardião. Mas muitas vezes vem de espíritos não esclarecidos ainda, que desejam que nos afastemos cada vez mais das leis morais. E Kardec continua perguntando, de par com os pensamentos que nos são próprios, outro haverá que nos são sugeridos? Então é o que eu já tinha falado antes. E aí os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Então, quer dizer, nós não somos conduzidos de uma forma aleatória. Nós pensamos, porque nós somos espíritos, nesse momento, em carne. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros.
Então, nosso pensamento tem que ter essa dicotomia, né? Que se choca, a gente vai para um lugar, vai para outro, será que é isso? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então é isso, muitas vezes pensamos no bem e vem aquela vozinha para nos desviar. E outras vezes pensamos no mal e vem aquela nossa outra vozinha para nos alertar. E na realidade, nós sempre deveríamos atentar para a voz que nos conduz ao bem. Mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir e perseveramos ainda no mal, né, na voz que nos orienta. Por quê? Por causa do orgulho e da vaidade, que muitas vezes a voz do bem é contrário também ao que nós pensamos. E nós não cedemos, porque precisamos mostrar a nossa superioridade. E Kardec continua perguntando: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? A resposta bem interessante para a nossa reflexão. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer distinção. Então, na realidade, é importante a gente pensar na qualidade do pensamento. Não ficar pensando, isso veio de mim ou veio de uma inspiração de um irmão. Porque a gente tem o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio seria sempre bem utilizado optando pelo melhor caminho, pelo caminho que se aproxima das leis de Deus. Afinal, não vos é grande o interesse em estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saiba fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior sua responsabilidade. Então é o livre-arbítrio. Então essa resposta também vem nas informações anteriores dos livros dos Espíritos, no esquecimento da encarnação. Na realidade, o Espírito conserva todas as informações anteriores e dessas informações, dessas vivências anteriores, é que vêm essas intuições. Mas qual o valor teríamos da inspiração, quando um pensamento é sugerido, se nós só seguimos isso? Nós passaríamos a responsabilidade de nos conduzirmos para que outros nos conduzam. E aí também nós vamos perder o mérito, porque quem está nos auxiliando são espíritos mais evoluídos que nós, que já passaram por experiências que estamos passando e as ultrapassaram, ou aceitando, né, a inspiração de espíritos menos evoluídos, o que traz uma comodidade, né, de dizermos, não, eu não tenho culpa disso, né, eu fui arrastado por isso. Não, então o esquecimento e a não identificação nesse momento é importante para que possamos, pelo nosso livre-arbítrio, escolher o caminho do bem. Então vamos voltar à questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Então Kardec vai trazendo, né? Esse sentimento está muito realizado ao nível de evolução do espírito. Então, dependendo do nível de evolução, a cada um vai trazer um sentimento. A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Então, esses sentimentos com certeza virão a todos nós.
Mas aí eu vou pegar um pouquinho para a gente entender. Kardec está no ano de 1860, né, um pouquinho para frente, e ele vive na França, onde tem as filosofias positivistas, a filosofia nihilista. Então, vou voltar um pouquinho. O que é o cético? O cético é aquele que, insatisfeito com as irregularidades do mundo, saiu à procura de explicações que o levasse a verdades sobre como entender e resolver essas irregularidades. De posse da verdade, o cético esperaria alcançar, enfim, a paz de espírito. Porém, nenhum sistema filosófico que estudou foi capaz de lhe proporcionar qualquer certeza absoluta sobre objetos de estudo. Então, o cético é aquele eterno insatisfeito, que vai de um lado para o outro, vai para lá, vai para cá, não se fixa em nenhum ensinamento. E, na realidade, nenhum ensinamento o tranquiliza e traz paz, porque ele quer uma explicação que ele não consegue, né? Porque na realidade muitas vezes nós não conseguimos mesmo, né? Então nós precisamos aceitar, exercer a nossa resignação, né? E não tentar, né, resolver todos os problemas do mundo, todas as irregularidades que achamos, para atingirmos um nível de tranquilidade. Então, na realidade, ele nunca vai conseguir ter tranquilidade. E aí Kardec pergunta como ele vivia nesse período, né? Como podem haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Quer dizer, o cético também, ele não consegue se abrir às coisas espirituais. E aí os espíritos respondem. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. Então é aquilo, né? No momento das grandes provações, muitas vezes o cético abandona essa posição e se liga à espiritualidade, né? E ele se liga tardiamente, porque muitos são orgulhosos, né? São vaidosos, têm dificuldade de ceder aos ensinamentos que vem recebendo, ceder às inspirações que recebe dos espíritos de luz e às intuições que vêm do seu self, da sua centelha divina. Mas vamos voltar um pouquinho, né, onde Kardec estava, né, lembrando que a formação de Kardec, né, é uma formação de cientista, era um escritor, um professor, então convivia naquela época na sociedade francesa, né, com todas as gamas de filósofos, de cientistas, e naquele momento graçava muito isso, a filosofia, que era o niilismo, que é uma doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo. Ela estava presente na literatura, na arte, ciências humanas, nas teorias sociais, na ética e na moral, cuja a principal característica é uma visão cética radical em relação à interpretação da realidade, que aniquila valores e convicções. Então, o ceticismo era muito ligado àquilo, né? Eu estou aqui nesse momento, não existe um nada, nem anterior, nem um nada à frente. Então, isso levava muito uma alteração, um endurecimento do comportamento, né? Acreditava-se que a vida se resumia a esse período que vivemos hoje, naquela época, talvez um pouco menos, uma média de sobrevida chegando aos 60 anos, ou talvez nem isso. Hoje, há um pouquinho mais à frente, nós já vemos que vão poder ter pessoas que vão viver mais de 100 anos com mais frequência. Isso a gente vê hoje com mais frequência, pela melhora, evolução da ciência, né? Mas essas pessoas consideravam que se extinguia tudo no momento da morte, né? Então, o que trazia um certo comportamento, né, de viver a vida naquele momento. E também era ligado muito ao positivismo, que um dos filósofos mais expressivos é Augusto Comte, que viveu de 1798 a 1857.
o positivismo depende da ideia de conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então eles não davam atenção, vamos dizer, à espiritualidade, era só a ciência, apesar de sabermos que a doutrina espírita também se baseia no conhecimento científico. De acordo com os positivistas, somente pode afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideram os conhecimentos ligados às crenças, às superstições ou qualquer outro que não se possa comprovar cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Então, Kardec traz essas perguntas anteriores porque ele estava vivendo nesse momento, nesse movimento filosófico. Né? E algumas pessoas dizem que muito de Kardec, que Kardec tinha muitas características do positivismo na sua formação. E aí, aquela é a última pergunta, né? 962, e aí vem os comentários posteriores de Kardec. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não pode estar confundidos os bons e os maus. Então, na realidade, né, se nós acreditamos que existe uma justiça, acreditamos também que existam espíritos em níveis diferentes, né? E nesse momento, né, não pode posteriormente haver confusão. Então, cada um as suas obras. Então, os que trajetaram no caminho do bem, na estrada do bem, vão estar em uma situação. Os que trajetaram no caminho do mal vão estar em outras. Isso não quer dizer em céu e inferno, né? Quer dizer que cada um vai estar na sua condição própria de conhecimento na esfera do espiritual do que produziu, do que plantou, né? E a colheita vai ser feita posteriormente. Então não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho, bens que os outros só alcançam com esforço e perseverança. Então ele está falando da justiça divina, né? Mesmo quando olhamos para o lado e vemos pessoas que trajetam um caminho tortuoso e aparentemente para a sociedade estão muito bem, né, estão bem materialmente, temos que lembrar que em algum momento esse ajuste ocorrerá. Não necessariamente na próxima encarnação, na seguinte, mas em outras encarnações, porque não existe necessariamente essa encarnação. A pessoa que trajetou mal nesse momento, imediatamente na outra encarnação vai ter uma vida material cheia de problemas, cheia de entraves. Não necessariamente, porque às vezes esse espírito precisa até de um período de preparo para enfrentar uma prova maior. Mas com certeza, em algum momento, ele voltará para a sua reeducação naquela matéria que ele não conseguiu ser aprovado. Né? Muitas vezes ele volta em recuperação de matérias diferentes até conseguir, né, ser aprovado e passar de ano. Então, não necessariamente ele vai ser tudo numa outra encarnação, mas existe a justiça. Então, temos que nos esforçar a cada dia para nos superarmos, né? Que a nossa passagem aqui é para a nossa melhora. Eu sempre falo, quando nos melhoramos, melhoramos o nosso ambiente, melhoramos a nossa sociedade e, evidentemente, isso tem um reflexo geral. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua vontade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa ou o castigo ou outro pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, na realidade, em algum momento seremos alertados
para esse compromisso e para a readequação do caminho, né, pelo arrependimento, mas muito mais pela reconstrução do que deixamos construído indevidamente. Então esse é o estudo de hoje, espero que eu tenha conseguido alcançar os objetivos propostos pela direção da casa, dizendo que eu sempre falo no estudo, é muito difícil esse estudo sem estar vendo vocês, sem estar em relação direta com vocês, né? Tem a relação, né, com a expressão corporal, né, que expressa, que nos ajuda o estudo, mas esperamos que mesmo estando passando, eu acho que hoje, né, a gente está num momento muito intenso de problemas, né, de saúde, disseminado, mas sempre na esperança que esse momento vai passar, como a mensagem de Maria traz, né? Tudo passa, tanto os momentos de grande sofrimento, infelizmente os momentos também de grande dificuldade. Mas tenhamos união de pensamento, como eu falei inicialmente na prece, para nós dissiparmos essas nuvens negras que hoje envolvem o nosso orbe e que só a nossa união de bons pensamentos, de boa vibração, vão conseguir trazer a luz de forma intensa, mas sempre lembrando, né, que a cada noite sempre tem o raiar do dia e o sol sempre brilhará. Eu vou encerrar pegando aqui aleatoriamente, em vez de fazer a prece, uma mensagem de Joana de Anjos do livro Vida Feliz. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas e viverás sob seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Gente, foi uma escolha aleatória, né? Então eu acho que qualquer prece que eu fizesse em relação ao que eu falei antes, em relação aos ensinamentos que se tivesse hoje, não teriam nenhuma profundidade tão intensa quanto essa mensagem que foi aleatória, alertando aos bons pensamentos, né? A prece, a oração e a fé no Pai. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem e que possamos nos encontrar em outros estudos à frente.